Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu achei divertido você entrando ali. Eu errei ali no tempo. Cara, é uma coisa incrível, né? Porque eu saí e eu pensei comigo assim, puxa, agora eu vou achar tudo quente, né? E eu tava tremendo, eu não parava de tremer, eu tava com hipotermia. Você ficou com hipotermia total. Mas dá um reboot no sistema, não dá? Dá. O choque de gelo, ele é meio... Agora, quanto tempo foi desconfortável? Não passou de 2 minutos. Aí você sumia ali. Aí acabou. Mas porque você... Aí você não podia mexer, né? Você não pode mexer lá dentro. Você tem que ficar completamente imóvel. Você tem que ficar completamente imóvel. Porque o seu corpo começa a esquentar a coisa imediatamente tirar ao redor. A mão faz muita diferença. Se precisasse tirar a mão e o pé seria fantástico. Mas tirar a mão, eu acho que as extremidades, né? Mas é uma coisa de surrender, né? Porque se você treme lá dentro, se você está tremendo, piora, né? Porque você está tremendo e você está agitando a água do seu lado, você está trocando a água. Então você tem que... É muito... E tem uma coisa também que, diferente do que eu imaginei, que eu ia usar algum processo meditativo para sair dali do corpo, né? Eu fui para o oposto, eu fui para uma quantidade de pensamentos possível, para não pensar naquilo. Mas você sabe que eu fico ouvindo vocês dois, eu não tenho essa experiência toda com os exercícios e tudo mais, mas tem uma coisa que me chama muito a atenção. Quanto mais eu fico mexendo com o corpo, mais corporal eu não fico menos. E eu não sei se é porque eu não tenho um histórico de prática física como vocês, mas, na verdade, em termos daquilo que eu estou sempre buscando, que é uma mente livre com o corpo não atrapalhando, não é exatamente esse tipo de prática que me leva para esse lugar, entende? É que eu acho que você começou o caminho inverso. Como você foi num free the mind, né? Desde o começo. Desde o princípio, a gente sabe o que é o impacto do corpo relacionado com a mente, principalmente no ponto de vista da quebra das barreiras, né? Das crenças. A gente usa o corpo para isso. Aquilo não dá. Bom, já deu uma. Eu entrei no gelo, fiquei 12, 13 minutos. Não que eu queira ficar fazendo algum tipo de processo espartano, não. Mas, cara, é difícil você dizer que você não quebra algum outro padrão naquele dia. Exato. Não, foi bem interessante, porque, por exemplo, essa experiência que a gente teve lá com o gelo, para o meu corpo, sem dúvida, foi legal. Mas para o meu equilíbrio não foi. Eu, na verdade, fiquei psiquicamente desequilibrado durante dias. Assim, fora do eixo. Assim, mexendo na homeostase do menino. Não, é porque o corpo ele estava lá, assim, eu tenho uma vida que é basicamente ficar dentro desse balde de gelo, entendeu? Assim, quieto o corpo, porque você está na mente, né, falando lá, etc. Imagina se um corpo normal fica bem 12 horas sentado diante de uma tela, né? É interessante. Então, é muito curioso esse jogo. Muito. E esse é um assunto que eu adoro, porque eu penso... Acho que eu tive várias fases da minha vida de aprofundar nessas questões da mente e do corpo. Eu acho que vocês foram cúmplices próximos nos últimos anos, mas eu acho que boa parte de um momento de transformação muito forte meu foi uma volta, uma conexão com o meu corpo, de cuidar dele, de desafiar ele num nível além do que eu já tinha e de transformar ele. E isso que o Jerzy Gregorek estava falando, de que
que você não só gosta do resultado, mas você gosta de ser a pessoa que atingiu o resultado. E isso é muito transformador para os outros processos de transformação. Tem uma outra coisa também que eu acho que ele faz, mas eu acho que tem a ideia de como é que essa mente vai chegar, qual é a carroça que vai levar essa mente, né? Porque a verdade é que você tem provavelmente uma mente que vai estar extremamente ativa até o momento que você apagar a luz, e você quer ter um corpo que seja compatível com essa mente. Então, a ideia da gente começar a criar agora um protocolo que é super oposto da ideia de levar o corpo no limite. É muito mais de entender qual é o ideal para aquele corpo com aquela idade. Né? E o que é mais producente ali? É você ganhar músculo ou você não perder músculo? Porque pra você ganhar músculo, você pode entrar numa contusão que você perca músculo, fique 2, 3 meses parado. Que acontece todo dia. Acontece toda hora. Então, como é que você cria uma consciência e mexe muito com o ego, né? O ego ali está sempre querendo te levar para o lugar da... Qual é a compensação? Qual é o reward mais simples ali? Espelho, o peer, o quanto você está levantando em relação ao cara do lado, o que você está se... Qual é o novo desafio seu que você está vencendo? E é o oposto disso. E essa decisão é difícil. Eu brigo com ela todo dia. Você sabe que eu acho que tem um fator a mais. Assim, quem fala bem disso são os havaianos, quando eles falam de magia havaiana e tudo mais. E nós estamos aqui hoje falando dessa interface da mente com o corpo, tá? Que é o lugar da mágica, tá? Existe essa dualidade entre corpo e mente? Claro que existe. Claro, eu acho que existe. E aí, os havaianos tradicionais, que entendiam muito de magia havaiana era incrível, porque tem aquelas histórias dos primeiros europeus que chegaram lá e viam os xamãs havaianos andando descalço em cima da lava. Da lava. Da lava... Né? Lava ainda meio mole, né? Então, e eles passando ali como se nada fosse. Então, tem histórias impressionantes sobre isso. Magia havaiana, que é de onde depois veio o tal do Ho'oponopono e tudo mais. Eles separavam a psique humana em camadas. E tem uma camada, que é uma camada inconsciente, que é justamente como se fosse a nossa mente animal. Eu meio que chamo isso do teu cavalo, tá? E essa mente animal é a interface com o corpo e o instinto, tá? Então, é o seguinte, quando você vai combater algum vício ou constituir algum hábito, é aí que está a história. Porque a gente tem uma mente que não tem nada a ver com isso. Essa mente que não tem nada a ver com isso, ela vai para todas as abstrações, todas as dimensões, mas ela não tem nenhuma ancoragem no material. Porque a nossa ancoragem na matéria vem através do corpo que a gente tem. Então a gente precisa, para ancorar, a gente precisa dessa camada. Tanto que, abrindo um parênteses, tem histórias dessas pessoas que têm mais talento para manifestação, essa coisa meio The Secret. E um segredo, que não é muito segredo, mas um pouco é que essas pessoas contam que elas não conseguem fazer isso em relação a qualquer assunto. São alguns assuntos que elas conseguem fazer e aí elas visualizam que elas estão conquistando aquela história com uma intensidade que é de um orgasmo. E é assim que elas manifestam. Ou seja, o que acontece, na verdade, é que elas, naquele ponto, elas têm uma conexão direta da energia do corpo com a mente. Então, elas conseguem fazer com que toda a energia do corpo esteja a serviço daquele pensamento. E aí é um grau de intensidade, sei lá, que vira manifestação. Então, muito da magia tem a ver com isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou convencido de que cada cavalo é um pouco diferente. É como se
cada um de nós tivesse um cavalo de um certo jeito. E você tem que conhecer o seu cavalo e ver como é que ele funciona, bem lindo aquilo que você está dizendo, e ver qual é a personalidade dele, o que ele responde mais. Eu gosto da metáfora do cavalo porque eu acho que tem uns que precisam galopar, uns precisam saltar, outros são marchadores. Outros são selvagens. Outros são de adestramento, né? Eles funcionam diferente. Né? Eu gosto dessa metáfora também, né? Faz sentido. E é impressionante, porque cada um tem essa relação com esse próprio cavalo. E a gente sempre pensa na relação, a gente não pensa que eventualmente o cavalo pode ser diferente. Mas o que eu vejo que mais me assusta hoje em dia é essa desconexão das pessoas com o próprio corpo. Mesmo pessoas que se cuidam, tem uma desconexão com o próprio corpo e com as leis da física. Eu acho que isso que a gente vem vivendo nos últimos anos, essa aceleração das telas e tudo mais, e nem querendo tangenciar esse assunto, mas eu acho que existe uma desconexão muito profunda com esse cavalo e com como ele funciona, assim. Eu acho que eu chamo isso de uma desconexão das leis da física, assim, sabe? Você vê uma coisa, você entender que é pesado, você saber que, sabe, uma perda do grip mesmo da vida, sabe? Eu acho que é um veículo dos mais simples para você sair da zona de conforto. Então, sim. Mexer com o corpo é uma das coisas mais fáceis. Acho que seria a fruta mais próxima ali na árvore. Porque você consegue, claro, achar alguma coisa que seja uma barreira sua de mudança, muito nítida, seja ela por imagem ou seja ela por como você se sente e tal, e você consegue mensurar esse processo dentro da evolução dele. E ele, claro, ele tem desdobramentos internos no teu cérebro. No momento que você começa a mexer com isso, você vai criando quebrando outros caminhos neurais. Então, é o mais simples você começar por ali. Claro que você pode começar por onde você quiser. E nem você pode começar pela mente. Quiser. Não, mas digo, pela mente é um processo. Vamos fazer um treino mental aqui para começar a desconstruir caminhos neurais. Cara, eu acho que sensacional. Pede talvez o mesmo empenho que você teria no físico. Sem atalho nenhum, então você vai realmente estar tendo que desconstruir todo um padrão de vida sem ajuda nenhuma no seu processo específico que você está usando ali. E sem nenhum biofeedback, né? O processo mental você não tem, é imensurável, né? E é mais difícil, talvez seja mais fácil de você voltar para trás e ter a impressão de não ter evoluído nada, né? Isso. Quando você está só no mental, então você está ali. Comecei a ler um livro novo de espiritualidade, fiz 2, 3 retiros, estou mais profundo, e aí eu vou passar o dia de ação de graças com a família. E briga com todo mundo. E todos os meus botões são acesos, eu volto para trás e começo a achar que sou um impostor e tal. E acho que ainda, dentro do processo físico, você consegue começar alguma coisa que é mais mensurável. Você pode fazer uma dieta que você burle um dia e no dia seguinte você não vai estar 20 quilos mais gordo, alguma coisa assim. E você pode usar aquele resultado para ter o início de um processo. E trabalhando, acho que os dois, o mental e o físico junto, pode ser um truquezinho aí, né? Não sei, mas é quase como que um dá suporte para o outro, né? Então, naquele dia que um trenzinho descarrilhou, você tem em paralelo no trilho andando o outro. Ali você pode pular e lembrar assim, não, tem uma parte da minha vida que eu estou ainda empenhado e eu estou conseguindo sentir um resultado. Eu acho que se não for do jeito que você falou, não é possível você ganhar uma continuidade de praticamente nada. Se você não faz isso, eu acho que você não vence a barreira de um mês. Naquela história do ciclo da luz. Você não consegue. Agora, eu ainda insisto, eu acho que eu vejo isso é uma coisa que eu observo nas pessoas, que essa combinação, ela tem um componente genético ou qualquer coisa assim, que faz com que hajam temperamentos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que eu vou, por exemplo, falar de mim e me comparar com outras pessoas com quem eu convivo. Tem uma coisa eu falei do meu cavalo é o melhor cavalo de carroça que eu já conheci. O negócio dele, se você der para ele 3 dias fazendo a mesma coisa,
ele fica feliz em continuar indefinidamente fazendo a mesma coisa. Vamos só lembrar que nós estamos falando do seu corpinho. Exatamente. Exatamente. Só para quem chegou agora na conversa, isso. não achar que você está criando um cavalo. Não. Não, o que eu quero dizer é que é um corpo-mente, é as duas coisas juntas. Então, assim, como a minha natureza, e não é nenhuma coisa com a qual eu me identifico, tá? Não é que eu me sinto um obsessivo. O pessoal do esporte poderia dizer que você é da endurance. Mas, sobretudo, eu sou do... Isso tudo que você fala de desenvolver um hábito, um protocolo, não sei mais o quê, eu acho que o meu ser só fica confortável quando está dentro de um protocolo. Tá? Agora, detalhe interessante. Aí, eu poderia ser um cara completamente monótono, né, se a minha vida fosse simplesmente isso, um controlador e um obsessivo. Eu não sou, por quê? Porque, na verdade, eu sou um dopamine junkie. Eu adoro dopamina. Só que, para mim, toda dopamina vem de projetos novos o tempo todo. Permita-me discordar. Que eu sou um dopamine junkie? Não, que você é um dopamine junkie, sim. Mas a verdade é o seguinte, você tem um quebra-cabeça por hora para mexer. Sim. E não é o seu projeto externo só que faz isso. Tudo bem, você. concordo. A minha atividade também me Cubo dá mágico isso. de 4, 8, 16 ou 32 cores. Exato. Mas o que eu queria dizer é que tem muita gente com quem eu convivo que funciona ao contrário nesse comparativo. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que quando está diante de algum projeto ou um puzzle ou um projeto novo, fica desconfortável em ansiedade e, no dia a dia, adora variar. Então, gosta das variações cotidianas, não gosta de comer 2 vezes no mesmo restaurante, não gosta de fazer a mesma história, gosta de cada hora fazer uma coisa diferente. Então, tem gente que gosta e se sente bem, um animal que gosta de uma variação no cotidiano e que, nesse outro plano, isso é estresse. Para mim, é o contrário. Eu fico muito bem com todos os projetos e desafios e não sei mais o quê, mas eu gosto de um cotidiano que seja completamente Mas aí eu vou te falar uma coisa que eu presto muita atenção, como essa ideia de novos projetos esconde muito bem novas zonas de conforto. Porque a ideia de você dizer, eu estou criando um projeto novo, e aí vem a questão de como ele pode estar ali dentro. Não é à toa que o livro A Guerra da Arte eu acho tão fabuloso, porque a procrastinação ela é muito bem, ela é como diria é um shapeshifter, né? Ele é um camaleão. Ela consegue se adaptar muito rapidamente às novas realidades. Então a ideia de você criar novos projetos sem que ele evolua dentro da nova realidade dele, só a própria existência dele, ou novos itens que você vai incrementando, mas ele não tem um final. A ideia dele, ele só cria um trilho novo de procrastinação. Eu acho que eu volto muito para essa questão do físico, porque o físico ele não te dá essa oportunidade nunca. Ele sempre... Primeiro que você tem uma coisa que chama-se tempo, todos nós estamos cada vez... morrendo em velocidades diferentes, né? E nosso corpo, portanto, da mesma forma. Então, a sua necessidade de adaptação ela tem que acontecer diariamente. Se você não fizer nada, você já está perdendo. Então, eu acho que é mais difícil você não mensurar. E eu acho que as duas coisas juntas te dão sempre a oportunidade de ir lembrando o cérebro que todos os processos têm que estar em movimento. Eu acho genial isso que você falou. E eu acho que essa ideia de que existe um desconforto e que a gente pode se ancorar em alguma ideia de um projeto, alguma coisa, uma ideia que tem um paradoxo. Eu lembrei, vocês dois falando, a gente estava falando desse Jerzy Gregorek, que ele tem um dos aforismos que eu acho que é um dos mais repetidos aí por essa turminha do Vale do Silício, que eu acho muito bom, que ele fala escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. E esse cara vem, né, é um cara que fugiu da Polônia, enfim, a história dele é muito difícil. Ele fala, se você escolher... Eu queria discutir isso com vocês porque eu acho uma boa provocação, porque ela é um pouco controversa, às vezes muito, inclusive, pelo caminho do flow, de tudo que a gente está falando, mas... Pois é.
ela é super controversa, mas ele fala, se você escolhe não fazer o exercício todos os dias, você está abrindo mão de um resultado de longo prazo. Existe uma escolha, ou escolhas muito toughs na sua vida, de eventualmente largar um emprego, largar um relacionamento, que são escolhas muito difíceis, muito brutais, mas que vai te garantir você ter a sua verdade interna. E eu acho que essa é uma conversa provocadora, porque ela bate com um pouco da ideia do flow que a gente tem, e apesar de eu achar que no fim do círculo o encontro existe, mas o caminho ele é paradoxal. É que eu acho que essa história do flow precisa ser bem entendida. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, também a gente precisa entender bem o que ele estava falando, esse cara que eu não consegui entender o nome dele direito. Jerzy Gregorek. Ah, o Gregorek. Eu acho que eu tô falando... Tá, deve ser. É Y-E-R-Z-Y, é polonês. É Jerzy Gregorek, sim. E que também bate com o que você, Gol, estava dizendo. Porque o que é flow? Tá? Tem uma coisa que o Kotler fala, e eu adaptando, eu vou te dar a melhor definição de flow que eu posso dar hoje. Flow é novidade naquilo que você gosta. Tá? Então é assim, não adianta você ficar num caminho do conforto, como está dizendo o Gol, e achar que você vai estar em flow. Mas quando você está na direção daquilo que você gosta, que você valoriza, que tem sentido para você e tudo mais, e você tem novidade ali, isso é o processo de flow. Agora, você pode ter esse flow vivendo coisas que são desconfortáveis para você? Sim, se aquilo que você gosta é de ficar constantemente vencendo teus próprios limites, se colocando à prova de várias maneiras e vendo como é que você fisicamente sai disso. Se você é alguém que funciona assim, fazer isso sempre de formas novas é o teu flow. Entendeu? Então, é como se você sempre... Essa história de flow sempre tem a ver com a mente. E aí você sempre está fazendo uma recontextualização, e dentro dessa recontextualização, sempre você pode chegar em flow, mesmo para coisas que aparentemente são desconfortáveis. Então, se, por exemplo, o Wim Hof, cada vez que ele vai lá mergulhar naquela água gelada, dá para perceber que ele, por um segundo ele diz, será que dessa vez eu vou sair assim, e eu não vou ter aquele mesmo thrill? E aí ele vai lá de novo, e ele faz de outro jeito, ele dá a cambalhota. Então, você vê que ele está em flow fazendo isso. Né? Não sei se você concorda, Gol. Eu gostaria de propor uma abordagem talvez um pouco mais metafísica do que você falou. Que eu acho que conhecendo um pouco da história dele, acho que uma coisa que está muito intrínseca nele, e sou eu aqui talvez divagando um pouco, é como foi a história de vida, né? A saída dele da Polônia, ele como ginasta de levantamento olímpico, e ele conta muito da história dos perrengues que ele passou e tal. E eu acho que quando ele fala isso, escolhas de vida, talvez ele quase falando de escolhas de alma, né? E quando você, como alma, se você fosse fazer alguma escolha, fosse mostrar que a escolha é difícil, né? Quando você está olhando para a sua vida e vai vendo esses perrengues todos, será que não é uma forma de você olhar e falar assim, puxa, talvez isso aqui seja um presente diferente, né? Talvez essa dificuldade seja o tal do vida fácil, escolhas difíceis. Sim. Ou vidas difíceis, escolhas fáceis. Porque senão você sempre está se comparando aos outros. Então, quando você estiver realmente olhando para o cara do lado, onde tudo flui maravilhosamente na vida dele, realmente você olha e fala assim, e você corre o risco de cair em algum tipo de vitimismo, talvez você possa ser remetido para esse lugar e falar, bom, talvez... Você já baixa a barra na largada, né? Quando... Agora, tem uma coisa implícita, né, Snow? Né, Gol, nessa história toda. Que existe a experiência da escolha, né? Então, a gente já cai nessa história. Então, para que você possa
independente Vou já da até se mexer, metafísica, independente da metafísica, o que o Gregorek está dizendo para mim, não consigo pensar em outra maneira, é quando você vive a vida constantemente, buscando a experiência de estar fazendo mesmo escolhas, mesmo que seja só uma experiência subjetiva, você está fazendo o quê? Você está assumindo, para mim a tradução dessa história, da frase dele com a qual eu, aliás, concordo, você vai assumindo cada vez mais responsabilidade pelas coisas. E você vai fazendo isso. E quanto mais você vai ao encontro da vida, ao invés de esperar a vida bater na tua porta, mais... Eu sabia que em algum momento a gente ia concordar sobre escolhas, porque o que ele está dizendo é o que eu realmente sempre pensei. Pronto. Não é a escolha da ação. O que ele está dizendo é assim, escolha como você percebe a vida. Olha só, hoje a gente está aqui para comemorar o episódio de 2 anos. Na medida que e a você gente escolhe como pode- você percebe a vida, você não precisa mudar mais nada nela. Pronto. 2 anos demorou e a gente Não, chegou lá. mas eu acho, e o mais engraçado é que era um mal entendido o tempo todo. né? Não, entendi. Pronto. Chegamos, somos a vida. Metaforicamente, mimetizamos você a sabe vida. que, desse ponto de vista, eu sou muito discípulo do Jung. E Jung dizia o tempo todo que o segredo era o como ser. Então, ele não afirmava de forma alguma, ele era muito kantiano para dizer que nós temos liberdade. Ele estava dizendo apenas que você precisa da experiência psicológica para se equilibrar. E é bem na direção de que, se você não vai sentindo o que você está decidindo, mesmo quando você não está efetivamente decidindo, né, e aí eu concordo totalmente com você que dizer que você está decidindo ou não é metafisicamente bem complexo, né? Mas quando você busca estar nessa situação em que você se coloca nesse lugar, o que acontece? E isso você vê muito em psicologia, e fica muito claro. Você começa a ter aquilo que eu chamo de autoestima. Sim. Você sabe o que eu chamo de autoestima? Autoestima é aquela sensação de que não importa muito onde você vai se meter, você vai encontrar uma saída. Isso é a minha definição de autoestima. Não tem nada a ver com gostar de si próprio, tá? Eu entendo o que você está falando, mas eu tenho a impressão de que autoestima é muito de conhecer a si próprio, é o know thyself. No momento que você se conhece, e a gente já conversou sobre isso em outros episódios, você fica muito menos suscetível a ouvir alguém contando para você quem é você, né, qual é a sua história. E eu acho que a autoestima é realmente você estar inserido em qualquer contexto e saber exatamente quem é você naquilo. Né? Mas você sabe que eu entendo o que você falou, eu acho que o que você está dizendo é um pressuposto, pré-requisito inevitável para aquilo que eu disse. Só que tem um detalhe. Eu conheço algumas pessoas que, como resultado final do autoconhecimento, têm um profundo desprezo por si mesmo. Então não se conhecem. Porque se você se conhecer profundamente, você é uno com o Criador. Né? Não quero ir aí. Não quero ir aí. Mas espera um pouquinho. Qualquer coisa é um desvio Conhece disso. o cavalo, Né? conhece o cavalo. Não, tudo bem. Você conhece o Ok. cavalo? Mas, Tudo bem, você achou que você encontrou alguma coisa. Sim, você puxou o 7 belo aqui na mesa. É super trunfo. Super trunfo. Agora, mas eu olhando... Eu tava num joguinho ali, trazendo muito mais. para a terra, voltando para a terra, que eu acho que a diferença do que você falou e que o Larry B falou é a palavra confiança. É você conhecer e confiar, né? Mas não tem um Porque pouco confiar no próprio tá. Eu acho que sim, mas eu acho que tem muita... Tem aquele momento que você... Eu acho que aconteceu isso muito comigo nas últimas 2 semanas, que relato aos ouvintes, né? Que, de novo, começa a acreditar, você acredita em alguma história, algum repertório, e no momento que você vê, você está dentro da história, e quando você tem aquele insight de estou eu aqui outra vez, acordado dentro da minha própria história, né? E como isso toma a tua energia no momento que, quanto mais automático esse processo fica em você, e aí eu acho que é uma questão de treino mesmo, e não é simples, ele pede, inclusive, que você tenha próximos os bis e os snows para você sempre poder se contactar e te lembrarem, né? E acho que isso é muito importante, você ter
ter o que a gente chama dos Mighty Companions. Qual que seria a tradução dos Mighty Companions? Os seus companheiros... A sua rede do circo, aquela que você cai... o seu tem círculo do pessoal bem. segurando. Isso. Não, do bem, né? Do bem, do O que bem. te lembra das histórias. E eu acho que no momento que você está inserido num contexto onde outras pessoas estão vivendo a mesma coisa, estão muito dentro daquela história e querem te contaminar, trazer você para dentro daquela história, se conhecer é só esse lugar que eu digo. Né? E ele pode ser setores que você vai... Perfeito. Já ajuda muito. Você Já tá esse setor eu conheço gigantesco. bem, esse você não vai me contar. Eu não vou cair. Mas não quer dizer que eu não vou ter compaixão por você. E eu acho que aí a compaixão nasce genuinamente. Que é de quem já esteve exatamente no mesmo lugar. Então, não compaixão com a história, mas a compaixão com a pessoa que está acreditando naquela história. Faz algum sentido? Sim, e é o único Ele lugar... mexe a cabeça, mas ele não emite som. É o único lugar... Sim, eu esqueci. É o canal Brené Brown Eu esqueci de conexão, né? Eu esqueci que eu preciso assentir com som. A atenção pública estava fazendo um ar aprovador. Tirava uma curta siesta. Mas eu concordo muito. Mas a questão, e talvez seja uma questão de autoestima mesmo. Talvez em algumas áreas falte autoestima, de confiança suficiente para sair daquele enrosco que você se meteu. Eu me vejo nessa situação emocionalmente 1000 vezes. Eu acho que tem várias dimensões que eu tenho uma excelente autoestima e outras que eu preciso de vocês. Agora, o que me parece, no fim das contas, que o melhor caminho que eu conheço para você conquistar a autoestima é o caminho do Gregorek. É justamente isso. Ou seja, você poder ter autoestima na minha cartilha depende de currículo existencial, tá? Então, é aquilo que eu vejo com bastante frequência. Eu conheço bastante gente que tem uma vida boa, um corpo lindo, uma conta bancária invejável e tem zero autoestima. Vocês sabem por quê? Porque é uma pessoa que se sente completamente um produto das circunstâncias favoráveis. Sim. Tá? E ela tem zero autoestima na prática. Porque fez poucas escolhas. Porque ela não sabe o que ela faria se as circunstâncias fossem diferentes. Então ela não sabe se ela conseguiria ganhar dinheiro, ela não sabe se ela conseguiria conquistar novas relações, ela não sabe se ela conseguiria se virar se ela fosse, de repente, motorista de Uber na Ucrânia. Então ela fica fascinada, eu conheço muitas pessoas, ela fica fascinada por todas essas histórias, na verdade, porque ela que tem essa vida fantástica, ela no fundo, ela não tem segurança nenhuma do que ela seria capaz de fazer diante de uma adversidade. E o que eu vejo com frequência é, quando finalmente ela começa a viver desafios e entrar no jogo de tentar fazer coisas que ela não sabe se ela vai conseguir, e aí ela acaba conseguindo, é aquilo que eu sempre falo, aquela sensação de você estar favoravelmente surpreso com você mesmo. Você conseguir ter essa vivência várias vezes, para mim é o esteio de uma autoestima. Entende? Então você se vê diante de uma situação que você não tem certeza de como é que você vai sair e você se sai bem. Isso vai dando autoestima. Nas mais diferentes áreas, não importa se é como um velejador, se é... Eu, na verdade, eu separo isso em 3 áreas, tá? Eu acho que existe isso do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental, intelectual. E para mim, no fundo, essa autoestima é o quanto que você se acostumou a voluntariamente lidar com o desconforto. Então, assim, a pessoa que voluntariamente Você acha aí que... Me parece meio óbvio, mas mesmo assim eu vou te perguntar. Até porque foi uma pergunta que um ouvinte nosso me fez hoje e eu prometi que esse tema a gente ia trazer. Acabou trazendo para o outro lado, porque era zona de conforto, mas enfim. Talvez a evolução dentro da zona de conforto seja impossível, né? Exato. É uma pergunta simples, a resposta é absolutamente impossível. E aí o que eu ia dizer até é o seguinte, você veja,
o que é um atleta, para usar uma palavra simples, né? Não estou falando Você é, por exemplo, um atleta, né? Você é um candidato a atleta, né? Um atleta é alguém que está muito acostumado a deliberadamente, com consciência, ir na direção do desconforto físico e se transformar através dele. Como é que é a versão disso emocional? Eu vou te dizer. O que é o equivalente ao desconforto físico do ponto de vista emocional? É a complexidade das emoções. É a ambivalência. É sentir várias coisas contraditórias ao mesmo tempo. E é muito interessante ver como um monte de gente foge disso, né? Porque acha isso insuportável. Eu vou ter que fazer um link que vai acabar virando uma ponte que provavelmente vai atravessar mares. Mas eu estava pensando justamente hoje, num desses momentos de desconforto que eu vivia um pouco mais cedo, e era de uma simplicidade atroz até, e tudo tem a ver com a briga com a realidade, né? Então, uma realidade se manifestou e eu percebi como vem rapidamente um pensamento de ataque, né? O pensamento de ataque que, em última instância, eu sou vítima das circunstâncias que fazem com que a realidade seja diferente do que eu projetei aqui. E aí eu queria perguntar para vocês qual é a diferença entre um pensamento de ataque, e aí eu vou fazer uma regressão ao nosso primeiro episódio, onde a gente discutia a ideia do mundo ser uma projeção externa de uma condição interna, né? E o que é diferente desse pensamento de ataque para duas coisas que eu queria perguntar para vocês. Do pensamento de um dirigente que resolve atacar um outro país. Ele entrou de sola. Isso é hijack the discussion. Você fez uma ponte, um teletransporte. Maravilhoso. Eu estou só querendo fazer um paralelo, porque assim, não é um pensamento de ataque. Sim, eu tive um pensamento de ataque, que não, por acaso, não se concretizou, mas eu enxerguei o pensamento inteiro acontecendo. Sim. Talvez, de uma forma verbal, ele tenha ficado, sim, subliminarmente concluído e construído. Mas eu fiquei pensando ali, naquele momento, assim, por que ele é diferente de um outro pensamento de ataque de outra magnitude, de outra dimensão? E eu te digo, a diferença é primeiro, você não está falando realmente de um pensamento, você está falando de um impulso emocional. Eu acho que ele nasce de um impulso emocional. Então, claro, isso daí é bem importante, porque o que acontece? Quando você não enfrenta a complexidade das emoções de forma sistemática, o que acontece é que em algum momento no tempo, aquela energia daquela emoção se transforma num demônio que vai te escravizar. Esse seria uma repressão ou uma supressão? Exatamente. O princípio essencial da psicologia pode ser traduzido numa linguagem arcaica. Os deuses precisam do nosso sacrifício. Os gregos já sabiam disso. E quando nós não sacrificamos aos deuses, ele vem cobrar o seu tributo. Então, existe, por exemplo, Ares, que é o deus da guerra. Tá? Não só da guerra, mas da disputa, da raiva, etc. Então, o que significa? Significa que você tem que ter uma briguinha, uma guerrinha de vez em quando? Não. Significa que se você perde o contato e a consciência com essa tua energia no teu dia a dia e você começa a agir como se ela não estivesse lá de forma nenhuma, o que acontece? Ela vai voltar para você como um monstro que no concreto vem te ocupar, te dominar e você entra num processo de lutar para sobreviver, como acontecia em todas as histórias da mitologia grega. Os heróis, essencialmente, são sempre personagens que se tornaram perseguidos por algum deus. Por exemplo, Hércules
era perseguido a vida inteira por Hera, desde o berço. Hera queria acabar com a raça dele. E era concreto. E ele, sobrevivendo a isso, é que ele, na verdade, passou a ter uma vida de herói. Era simplesmente sobreviver ao fato de que tinha uma deusa que estava furiosa com ele o tempo todo. Então, o que eu quero dizer? É bem aquilo de ser uma construção que vem de dentro para fora. Mas é assim, na medida em que você não se apropria de tudo o que você sente, aquilo começa a te perseguir de fora. Então, o ponto todo, e esse é um ponto onde eu estou sempre muito atento, é assim, as pessoas têm uma idealização a respeito do que é uma interioridade bem resolvida, que, na verdade, é emocionalmente burra, porque é a ideia de que você vai ter uma emoção que não é ambivalente, que você vai ter uma interioridade que não é as duas coisas, que você vai poder amar sem odiar ao mesmo tempo, que você vai conseguir nunca ter um impulso de raiva, sendo que você vai ter impulsos de raiva o tempo todo ao mesmo tempo que você está com vontade de fazer carinho. E isso é natural, é das emoções. Todas as vezes que você tenta construir uma idealização simplista daquilo que é naturalmente dialético e ambivalente, o que acontece é que você se condena a viver aquilo como uma invasão demoníaca vinda de fora, na tua vida de forma recorrente e repetida. Da mesma forma, no mental e no intelectual. Isso é bem interessante também. Você sabe o que é ser inteligente? Não tem nada a ver com QI. Você ter um QI alto simplesmente é o resultado de uma genética que te favoreceu, que faz com que você faça alguns cálculos um pouco mais rápidos do que a média dos seres humanos e, obviamente, muito mais lento do que qualquer computador feito pelo Google. Então, grande coisa. Inteligência é o seguinte, quando você se vê diante de alguma coisa complexa que você não entendeu por causa da complexidade, ao invés de você recolher, se sentir intimidado e querer fugir daquilo e dizer que preguiça, você diz, que interessante. E aí você se debruça sobre aquilo. Isso é ser inteligente. Eu sei que, sem querer, eu queria voltar um pouco no tema do ataque, porque ele vai cruzar com a inteligência ali também. E acho que talvez até naquelas questões das inteligências, das diversas inteligências, né? E eu tentei fazer nessa semana, por mais curiosidade do que qualquer outra coisa, até para poder fazer algum tipo de não sei se nem projeção é a palavra, mas acho que de uma análise melhor de cenário aqui. E aí eu conversei com vocês sobre os livros que eu achei aí sobre o Putin e tal, e as coisas mais recentes e as mais profundas. Eu acho que um pouco de entender quem era o menino, né? Da onde vem o menino, onde esse menino estava inserido, como é que foi, como é que ele vai se desenvolvendo e como é que ele entra nessa dinâmica que você estava descrevendo antes, que é essa ideia de ter o inimigo externo sempre e criar, e você trabalhar praticamente, usar a tua inteligência para alimentar o seu cérebro reptiliano ao invés do contrário, ao invés de se libertar dele, né? Sim. Então, como se você ficasse um especialista em imaginar o maior número de imagens possíveis dentro da caverna de Platão, ao invés de pensar em como sair dela, né? E eu acho que um pouco disso que eu encontrei ali. Justamente uma pessoa que sempre encontrou um inimigo que precisava ser a razão da existência dele, né, para que a identidade dele tivesse completa, sem aquele inimigo, ou sem um plano, né, de domínio que esse inimigo tivesse no meio desse caminho, ou os inimigos vários que vão acontecer no meio desse caminho, que tudo é justificável porque existe uma coisa maior, que na minha visão, no final, vem tudo em cima da ideia da construção de uma identidade, que não existe sem esses itens todos. E aí, a partir daí, você consegue entender como é que vão ser os movimentos, porque fica mais simples. Em vez de você tentar entender de fora para dentro, que eu vejo muitas pessoas fazendo assim, não, ele não faria isso porque... E no fundo é assim, porque eu não faria.
Mas a verdade Sim. é, você está pensando, claro, com o teu viés completo, com um viés de racionalidades ou com um viés das coisas que você conhece. Sim, sim. E é nessa direção que eu lanço um desafiozinho, que eu acho que é divertido. Vamos brincar de entrar dentro da psique dele e imaginar como é que ele se sente em relação às outras pessoas? Como é que ele se sente em relação ao Ocidente? Como é que é ele de dentro para fora? Eu imagino que você tenha uma análise de psique dele bem clara, né? Eu tenho só um quadro que eu desenhei aqui, acho que é muito mais fundamentado no que eu li e eu acho que nos paralelos que eu traço entre ele e não líderes como ele, porque eu acho que nunca houve um líder como ele. Acho que talvez a grande constatação dele cedo tenha sido de que ele não era um expoente do QI, da inteligência. E, portanto, ele teria que... O que causa nele talvez mais insegurança e talvez mais paranoia e maior necessidade de trabalhar na defensiva, quer dizer, defensiva de imaginar cenários, todos os cenários possíveis e começar a construir. Mas eu imagino... Você queria saber como é que ele o que você acha que são os grandes triggers para ele? Porque, veja, eu estou naquela lógica do que eu acabei de dizer. Ele também é alguém que está constantemente enfrentando os demônios. Então, eu acho que todos os movimentos que acontecem de retaliação, de crítica, só contribuem para o viés de confirmação dele. Claro, concordo. Então, eu acho que se tivesse algum movimento inteligente para se fazer, ele teria que ser completamente contraintuitivo. Eu tenho uma sugestão, se alguém do Estado Maior americano quiser nos escutar os elefantes, eu tenho uma sugestão agora. É quase convidar para jantar na... Mais ou menos. Quase um abraço. Me dá um abraço, querido. Quase convidar para jantar em casa, ia demorar um tempo para ele entender o convite, mas... É quase alguma coisa assim, porque não existe na cabeça dele nenhum movimento de desarme que seja muito elucubrado, que não seja visto como mais uma ameaça. E, portanto, todo o protocolo de reação a essas ameaças já está pronto. Vem sendo escrito desde o dia que os Estados Unidos esqueceu que a Rússia era uma ameaça, né? Logo depois de 92, 91 foi a queda, e 93, eu acho que é a primeira eleição, né? Enfim. E desde então, ele, que viveu dentro disso, não sei se você sabe, eu contei para vocês ontem, eu não acho que ele era o chefe da Stasi, mas ele era bem ranqueado dentro da Stasi, que era a polícia secreta alemã na Alemanha Oriental. E que era provavelmente a versão mais invasiva que existia de todas as polícias secretas da época, acho que do pós-Segunda Guerra. E quando cai o Muro de Berlim, tem um movimento dos alemães de irem para a sede da Stasi. E ele desce e começa a falar em alemão com a turma ali. Porque ele falava alemão? Começa a falar alemão, não como se ele fosse um oficial da Stasi, mas ele consegue usar todo o treinamento dele de manipulação para virar a ameaça que existia ali e dissipar o que ia ser provavelmente um linchamento de todo mundo que estava trabalhando dentro do prédio. Mas ele sai com aquela ideia de que, naquele momento, ele perdeu o pai. Na verdade, a mãe, né? Naquele momento não existia mais a mãe, porque ele ligava para o quartel-general na Rússia e ninguém atendia o telefone. Então ali ele teve um abandono e ele falou assim, realmente eu não posso contar com mais ninguém. Eu vou ter que construir alguma coisa a partir do que eu acredito, do que eu confio. E não é eu confio na pessoa, né? Eu confio na função que aquela pessoa está executando de acordo com o desenho que eu criei. E ela é completamente substituível e ela vale enquanto ela estiver executando o meu plano. E eu vou ouvir as pessoas que tiverem, não me contando como eu devo agir, mas como eu posso aperfeiçoar o meu plano principal. Ele tem um cara com quem ele se consulta muito, né, que é o
o Gauguin, né? Alexander Gauguin, que inclusive... É Dugan, não é? Dugan. Eu acho que é Dugan. 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 E que veio ao Brasil. Ou Fala Duguin. português, inclusive. Fala português? Fala português, já veio ao Brasil. É um loucão, né? É um Aquele local, Duguin é um... mas ele sei lá, acredita muito que no eurasianismo, na grande Eurásia, que na verdade é o Ruski Mir, é o mundo russo, que é a mãe russa. Que é um mundo que, na verdade, não Eslavo. existe, não tem as fronteiras definidas a ali. segunda não loucura significam depois da nada. Terra plana. Não, é um pouco mais sofisticado É mais que isso. sofisticado, porque É mais na sofisticado. cabeça dele, quem domina a Ásia, domina o mundo. É Eurásia, né? Quem domina a Eurásia, domina o mundo. E tem uma questão, para se analisar, que até das questões topográficas ali, né? Sim. A topografia de estar ali é relevante, por que eles precisam ter aquela... bom, enfim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é a característica de um... Eu gostei do que você falou, porque eu vou dizer em cima do teu comentário, muito bem fundamentado, uma impressão que eu tenho que talvez surpreenda. Eu não acho que o Putin é de raiz ou essencialmente um psicopata. Eu acho que ele tem psicopatia aprendida, o que é uma coisa diferente. Pode ser até mais perigoso. Mais perigoso. Eu vou te dar uma alternativa, e eu não veja bem, do que eu acho que existem muitos casos documentados dos mais altos rankings desse mundo dos espiões, né, e das agências de inteligência, etc., da paranoia levar o cidadão a se tornar não um psicopata, mas ele tem ações que são muito similares a de um psicopata. Porque a paranoia faz com que você perca completamente a empatia, porque a empatia ela é um desfavor, ela trabalha contra você. Não, é exatamente isso. Então, nesse aspecto, eu acho que ele não é um psicopata. Não é de raiz. Mas ele é um paranoico Claro. que teve a sua paranoia alimentada em tal veemência que ele teve que se desconectar de qualquer relação empática que pudesse, de alguma forma, enfraquecer a capacidade dele de fazer uma projeção do comportamento do outro. E isso é, para quem está olhando de fora, psicopatia. Olha, o mal. Você sabe como é que é a paranoia? Do ponto de vista... Eu acho que você foi tão em cima que eu preciso de um momento de psicanálise pura, daquela raiz, tá? O mecanismo da paranoia e olhem só para isso, é arrepiante de legal. Porque como o inconsciente funciona, e aí eu vou juntar com tudo aquilo que eu estava falando antes. A paranoia eu amo ele. Não, eu não amo ele, eu odeio ele. Não sou eu que odeio ele, é ele que me odeia. Então, a paranoia é um movimento inconsciente de defesa do impulso de amor que se transforma na fantasia de ser perseguido. Olha que fascinante. E é exatamente isso que eu acho que acontece com Putin, tá? O Putin é alguém que, dentro da lógica da ambivalência que eu estava falando, daquela dificuldade emocional que eu estava falando sobre isso 20 minutos atrás, ele é alguém que sistematicamente reprimiu os impulsos amorosos. E ele viveu a vida conscientemente só a partir da lógica do poder e da força e do medo, totalmente no cérebro reptiliano, como você falou, reprimindo esses outros impulsos, tá? Sobretudo nas últimas décadas, depois que a mãe russa praticamente foi estuprada, vilipendiada e jogada na rua, exatamente como aconteceu provavelmente com a mãe dele no cerco de Stalingrado. Então o resultado disso é o seguinte: ele reprime completamente qualquer impulso que ele tem, e que ele tem o tempo todo, de fascínio e atração pelo Ocidente. E transforma isso na percepção de que o Ocidente o despreza e o ataca e o ameaça o tempo todo. E ele, na percepção dele, ele está sempre só reagindo
a esses ataques que o Ocidente constantemente faz em cima dele e da mãe Rússia, que envolve desde dominação, desde ocupar território e, sobretudo, menosprezar completamente, que para ele é a pior coisa, que é pior do que a morte. Então ele se sente menosprezado e desprezado, e não é só uma questão de força, isso que é mais interessante. Ele não suporta como o Ocidente não tem interesse na grandiosidade do Império Russo, da cultura russa, da identidade russa, da mãe russa e tudo mais que é esse mundo eslavo. Então ele vê isso tudo como um movimento de vocês vão ver o que o mundo eslavo é capaz, o que os russos são capazes e tudo mais, etc, etc. E aí, de fato, ele é muito, mas muito mais perigoso do que um psicopata. Porque ele não tem nenhum problema em ser um mártir. Ele está lá vivendo a paranoia dele em nome inconsciente de um amor completamente frustrado. Então, tá aí uma coisa... Eu acho que ele nem considera essa ideia do mártir, porque, pelo menos do que eu pude me aprofundar mais nessas últimas 2 semanas, ele está alguns movimentos, acho que à frente no tabuleiro, até porque é um tabuleiro que o Ocidente esqueceu de olhar. O Ocidente mudou de inimigo muito cedo. Eu lembro da frase do Reagan dizendo a Guerra Fria acabou e nós ganhamos. E eu acho que eles pararam de prestar atenção. E eu considero uma história muito parecida com os Estados Unidos na primeira derrota russa no Afeganistão. Quando os Estados Unidos, teoricamente, ajudaram, né, o Talibã a ganhar a guerra contra os soviéticos, e no momento que isso aconteceu, eles esqueceram da ideia de que precisavam reconstruir o país. E naquele momento criou-se um novo inimigo, que era uma população de 85% tinha 15 anos de idade e tal, não tinha escola, não tinha nada, e aí nasceu o Talibã a partir dali, enfim, que acabou virando o inimigo mais recente. Mas a ideia é, você imagine, você esqueceu aquilo, e a partir daquele momento, quem sobreviveu daquela história, que é um Putin que inaugura a partir do Yeltsin, né? Ele passa a pensar só como eu passo para evitar que isso aconteça de novo. Ou para que eu reverta. E quais são os lugares onde eu consigo ganhar essa disputa, e como eu me preparo para os lugares onde eu sou vulnerável, eu me aprimorar, e nos lugares onde o adversário é vulnerável, eu conseguir pensar qual é a tática mais eficiente contra ele. E uma das percepções, hoje quando a gente olha em retrospecto, várias das entrevistas que o Putin deu para a CBS, que ficou muito clara a forma como ele trabalhava o entrevistador de uma maneira de sempre passar uma informação que dividisse a opinião, né? Então, como é que você fragmenta o seu oponente, né? A eleição de 2016 não era a ideia dele eleger o Trump, era simplesmente fragmentar o país, né? Ficaram 2 anos investigando a relação do Trump com a Rússia para chegar à conclusão que não existia nenhuma. E, na verdade, o que ele queria simplesmente era fragmentar o país. Fragmentar o país. Então, fragmentar o oponente, fragmentar o adversário. E uma coisa que ele diz muito, né? O russo está muito acostumado a entender a perda da individualidade pelo bem do Estado. Ou seja, eu preciso abrir mão de muita coisa para esse Estado me proteger. O ocidental não está acostumado. O ocidental é o indivíduo acima de tudo, né? As liberdades individuais e tal. Então a percepção de quem está ali é quase uma guerra desigual, né? Porque um lado já nasce kamikaze por um aspecto. Tem né? zero a perder. Mas que é justamente o Oriente e o Ocidente não. E aí isso se soma uma coisa que estava implícito no que você falou, que eu queria puxar antes que a gente perdesse, porque eu acho que é muito preciosa. Que é assim, você falou do esquecimento. Por que o Ocidente, com até uma média educacional bastante razoável, por que o Ocidente esquece tanto? Por que o Ocidente esquece a história e, portanto, se condena a repeti-la? Eu acho que tem muito a ver com esse tal fenômeno tipicamente ocidental chamado opinião pública. A opinião pública
é um animal que você alimenta constantemente de uma ração, né? Que na verdade não é muito diferente da ração animal e que é feita pela mídia o tempo todo e que exige constantemente essa novidade, etc, etc. Então, qualquer coisa que tenha acontecido há 20 anos para a opinião pública ocidental é mais ou menos como o meteoro que fez a península de Yucatán há 20 milhões de anos. Eu acho que tem uma outra abordagem aí, só para você pensar. Talvez porque o ocidental ou o dirigente ocidental, e talvez o eleitor, o que ele pede para um dirigente ocidental é o seguinte: o seu dever é me colocar o mais rápido possível na minha zona de conforto. Eu acho que as duas coisas são exatamente semelhantes. Mas assim, a zona de conforto é também a distração. A diversão, é só isso que eu acho. Claro que é. Não, isso aí é o que alimenta o conforto. Sim, claro. Não, mas o ponto todo é assim, você não é que pode você ser tem uma chato. crise que poderia realmente mudar tudo em 2008, a primeira coisa que se vê é assim, vamos fazer, o que custa para a gente jogar isso o mais para frente possível, para que todo mundo possa voltar ao seu conforto e acreditar no que está assistindo e tal. Então, mas o que eu acho que muda de população para população não é que elas não esperam isso de um dirigente, elas nem têm esse sonho, né? Elas não têm essa ideia de que eu acho que a situação... Não tem esse costume. Não tem esse costume, um outro... E aí a gente vai chegar num ponto que, quando a gente pensa em termos da dialética dos símbolos, e se essa força toda que estava reprimida está vindo com tudo, e vamos ser obrigados a ficar olhando para isso, porque a psique coletiva quer que surja uma nova síntese, um dos aspectos absolutamente centrais que eu acho que você já está apontando é: vamos ter que repensar o que é essa história dessa opinião pública que, na verdade, é estúpida, irracional, regressiva e infantil, que anda sendo paparicada o tempo todo por todas as formas de governo. Então, se o Ocidente acabou completamente inviável, pelo menos nesse momento histórico, tem a ver com o fato de que nós destruímos a nossa capacidade de enxergar qualquer coisa que seja um pouco menos imediata. A um ponto tal que você vê o país mais rico do mundo, e eu vivo insistindo nisso, não consegue nem sequer mais fazer uma estrada direito, porque demora mais do que um mandato para você fazer uma estrada muito bem, então nem isso mais vale a pena fazer. Então você quer fazer obras curtas, porque afinal de contas você tem que entregá-las rápido. Então quando você funciona sempre num ciclo de resultados e novidades que é tão curto, você não consegue, e a gente está voltando para a nossa conversa de 2 semanas atrás, você não consegue lidar com a realidade direito. Eu acho que tem uma coisa que o Ray Dalio fala muito em todos os livros dele, como ele fala muito de ciclos, ele fala dos ciclos do grande esquecimento, né? Que é quantas gerações viveram, nos Estados Unidos muito menos, mas a Europa ainda tem, acho que estão agora morrendo as gerações que viveram a guerra, né? A Grande Guerra, que foi talvez o último grande desconforto e essas gerações novas não têm essa referência, né? Então elas vivem do que você foi falando e eu fui lembrando nada diferente de uma droga, né? Exato. Como é que você dá Esse sedativo. esse sedativo e essa recompensa imediata sempre, né? Essa coisa de curto prazo. E tem uma coisa que vem aí que até é polêmico, mas inclusive quando você lê um pouco da história dele, ele fala muito, que ele fala assim, é quase que não poderiam estar nem no mesmo jogo 2 sistemas onde um deles tem que, a cada 4 anos, criar alguma coisa que perpetue por mais 4 anos a existência dele. Ou seja, uma democracia, onde você tem que prestar contas, não só prestar contas, mas você tem que agradar o outro de maneira tal, dar essa droga que te mantenha no poder, versus a possibilidade que eu tenho com uma semi-ditadura de fazer um plano de 20 anos aqui, que é o que eu montei contra o Ocidente agora. Você imagina que é o seguinte, a cada 4 anos, ou talvez 8 no máximo, troca todo mundo que estava numa parte de inteligência ali, pelo menos no topo,
E o cara que vem demora pelo menos 1 a 2 anos para poder voltar no Entender. mesmo lugar onde o outro parou. Isso. E ali você tem na Rússia e nos seus aliados ali, ou até mesmo na China, né? Você tem o mesmo cara que está cuidando de mesa dos Estados Unidos há 30 anos. O cara sabe todas as pessoas que estão ali fazendo seus trabalhos em cada um dos postos. Ele sabe quem são suas contrapartes, né? Mas enfim, acho que a gente está entrando muito em geopolítica aqui, mas... Não, mas eu acho, você falando, eu acho que a gente está indo para o mais importante e o mais difícil, e eu quero deixar aqui registrado, não acho que os elefantes sejam pró-totalitarismo. De forma alguma, mas assim, eu quis que mostrar quase, para você claro, não... o que é a diferença entre os dois jogos. Né? Enquanto é muito mais difícil gerir uma muito mais democracia. difícil. Mas então, e o que eu acho é justamente isso, quer dizer, o grande desafio, e eu acho que o mais interessante, está muito bem colocado por você, é que nós precisamos parar com a palhaçada de que a democracia, que é a única saída, já funciona. A gente fez um esboço mal feito de uma lição de casa, entregou para a professora e quer tirar 10. Tá? E a história, que é a grande professora que vai dar nota, está dizendo, esta mixórdia é no máximo uma nota 2, mas é nessa direção. Você vai ter que refazer, até chegar em alguma coisa de qualidade. Eu queria trazer uma provocação para vocês. Na verdade, 2, que vão virar uma. Eu tenho lido no New York Times, que está bem fã do Biden, de como ele está levando e tal, que está bem interessante ver essa dinâmica. E eu vi 2 colunistas, o Friedman e o David Brooks, celebrando o quão rápido o Ocidente foi em se unir contra as forças econômicas e cancelando a Rússia. E celebrando isso, de como o mundo ocidental inteligente se uniu contra o mal. E eu queria fazer a pergunta para vocês, porque vocês foram super profundos aqui nas questões, e eu queria trazer um pouco, isso é o mal? O Putin representa uma luta entre o bem e o mal? O Putin é parte do que a gente pode falar de um ser que é pura sombra, que por conta dessas questões psicológicas que a gente está falando aqui, de toda essa análise, é um cara que é o mal encarnado, no sentido de, se a gente não for contra, a gente vai ver muita gente morta por conta dele? Quer responder primeiro ou quer que eu responda primeiro? Então, eu consigo responder de uma forma bem direta. Tecnicamente, aquilo que eu descrevi, que leva ao fato de que você acaba completamente possuído por um demônio, é a definição psicológica de mal. Tá? Então, ele, nesse sentido, respondendo diretamente, neste momento, ele é alguém que é uma canalização do mal. Tá? Sendo que o detalhe que faz a diferença é a quantidade de poder que ele tem concentrado nele. O que faz com que a gente tenha que olhar para essa realidade do mal de uma maneira que nos últimos tempos no Ocidente a gente tem evitado, a um ponto tal do Ocidente ter, na suposta zona de conforto, flertado com a fantasia de que o mal, ora veja bem o mal não é necessariamente mais um conceito ou uma realidade que precisa ser vista. Então, um dos aspectos mais interessantes dessa história, e eu gostaria de poder estar dizendo isso aqui em primeira mão, em um desses momentos de pequena vaidade que eu preciso me permitir, eu acho que a invasão da Ucrânia representa o fim do pós-modernismo, da pós-modernidade. O relativismo completo de valores e tudo mais, veja bem, tudo para um lado, tudo para o outro, eu acho que teve sua sentença de morte decretada. Não porque nós vamos andar para trás, mas porque o para frente envolve uma recuperação de algumas verdades primordiais, arcaicas e universais, do tipo, nós não podemos resolver o embate de forças telúricas, tectônicas e titânicas, sempre com um jogo de palavras
e uma espirituosidade cínica. Tá? Eu estava aqui pensando se... Acho que há uns 800 anos atrás, as pessoas perguntavam isso sobre Gengis Khan, né? Será que ele é a encarnação do mal? E tem todo um lado romântico sobre Gengis Khan e tal. E eu acho que ele matou maior... um número... Acho que não tem um número ainda que... Em relação ao percentual de população... Maior assassino de todos os tempos. De todos os tempos. E eu fico, acho que um pouco mais na linha do Bi, de que eu considero o Putin talvez o maior agente de transformação da era moderna. E se isso se traduz, claro, hoje, por isso que eu voltei na questão do pensamento de ataque, se isso pegou a nós todos, porque pareceu ser um ataque quase como... Tem um termo em inglês que chama... Vou tentar traduzir ele da melhor forma possível. É um sucker's punch. Sucker's punch é quando alguém, do nada, está andando na rua e te dá um tapa na cara e continua andando, vamos dizer assim, né? Então, o sucker's punch é uma coisa que, para quem está de fora, parece impensável. Então, esse tipo de agressão, para nós, que não estamos inseridos no contexto da região e tal, não estamos na cabeça de quem está agindo, parece uma agressão dessa magnitude, por isso que a gente sente, acho que tão na pele, né? Então, que legal, aprendi uma expressão hoje. Obrigado. Eu aprendi muita coisa hoje. Uau! E por que eu falei do Sucker's Punch? Bom, enfim, acho que eu perdi. Porque você não estava... Para nós que não estamos nesse contexto... A gente não está no contexto, mas a verdade é que ele não é a encarnação do mal, o que ele... Não estou dizendo que ele não seja... Que ele tenha perdido o contato com a realidade e a partir daí ele tenha pensamentos de ataque e ações de ataque que são, para nós que estamos de fora, impensadas. Mas existe uma estratégia, claro, muito bem pensada, estratégia, e o que eu acho que difere, talvez, e essa é a pergunta que eu me faço e eu até perguntaria para o Bi, e acho que as pessoas têm cada uma opinião em relação a isso, é até onde ele está disposto a ir, né? Caso o plano dele não dê certo. E o que significaria o plano dele não dar certo? É não acontecer na velocidade que ele precisaria para que esse assunto passasse para o nosso esquecimento, fosse mais um factoide. Ou seja, ele invadiu a Ucrânia, em um mês ele dominou aquela região, todos os caras sentam na mesa, ele permite, eles fazem um acordo onde a Ucrânia nunca mais vai poder entrar na OTAN e eles vão ter um pedaço do território que eles vão poder passar livremente e vão ter um exército lá dentro, como os Estados Unidos têm na Alemanha e na Turquia e outros lugares da Europa e assim vai. Então, isso seria o que eles imaginam seja e para isso ele está preparado. Quando isso não funciona, ele tem mais uns 3, 4 pontos e o último, inclusive... vem muito bem fundamentado, que é o que mais todos nós temos medo, é que isso aí se escale para alguma coisa nuclear, onde ele acredita, pelo menos isso desse último livro que eu li, que é escrito por uma agente de inteligência do Pentágono, que saiu recentemente. Ela é russa, ela nasceu no Cazaquistão, o pai é russo, ela conta muito, ela viveu muito a Rússia, e ela diz que ele fez exercícios militares que provaram e provocaram a fragilidade de alguns dos pontos de defesa dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos acham que tem de defesa para esses ataques nucleares. Mas, enfim, porque ele nunca imaginou entrar em alguma coisa que não fosse all-in, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, porque... O povo russo, ele é um povo que viveu, pelo menos que a gente conhece, 200 anos de perrengues pesados, né? E antes era só perrengue. E antes era só perrengue para todo mundo, mas para eles um pouco mais. Mas se você quiser entender até um pouco melhor a cabeça dele, veja a reação dos próprios ucranianos. O ucraniano não sair dali. O ucraniano que está conseguindo se comunicar para fora, dizer o seguinte: não, vou lá arrancar a bandeira da mão do russo, daqui 2 semanas eu não tenho mais batata para comer e eu não vou arredar o pé daqui. Então, esse é um pensamento que você vai imaginar, como é que seria um êxodo
nos Estados Unidos você tivesse uma coisa assim. Né? Mas nunca se viu um negócio desse. Exato. O máximo que você viu é o seguinte, Nova Orleans teve um furacão e hoje ela tem 30% a menos da população que ela tinha antes do furacão. Foram embora, nunca mais voltaram. Não estamos falando de guerra. Nós estamos falando de dificuldade. Então, quem é que está mais preparado para lidar com dificuldade? Né? E aí a gente volta para a conversa da zona de conforto final, que amarra tudo. Porque você estava falando do quanto desconforto transforma a gente, que a gente estava falando, que eu lembrei do Nassim Taleb, do Antifrágil. Que é uma citação óbvia, mas ao mesmo tempo, essa antifragilidade dessa parte do mundo, o que aconteceu no Afeganistão agora, eles conseguirem segurar lá anos e anos e os americanos irem embora, talvez, será que vai virar uma grande vantagem nesse mundo pós-moderno que começa agora? Então, nesse mundo pós-moderno. Pós-moderno, desculpa. Veja, claro que ninguém sabe exatamente como é que essa história vai se dar, mas, para mim, o ponto de equilíbrio que o Putin busca é aquele lugar, é aquele momento em que ele sinta que ele está sendo realmente respeitado. Tá? E isso significa um lugar difícil de localizar, onde provavelmente ele vai tentar restabelecer a linha das fronteiras, países, regiões e tudo mais. E é claro, para mim, a maior dificuldade e o maior risco, no fundo, está na resistência dos próprios ucranianos. Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai dominar, ele vai conseguir ocupar a Ucrânia. Tá? Isso ele vai fazer. A questão toda é, pelo que parece, a Ucrânia não vai simplesmente dizer, oh, tough luck, puxa, que azar, né? Então, claro que ela não vai necessariamente virar um Afeganistão, mas há uma possibilidade grande que a Ucrânia vire um problema grave, crônico, constante ali, mais todas as outras questões que ele vai enfrentar em termos de sanções e tudo mais. Então, essa instabilidade constante, ela é absolutamente perigosa. Porque a gente também precisa olhar um pouco para a absoluta incoerência da posição do Ocidente hoje. Veja bem, eu não estou com isso dizendo que eu sei qual é, o que as pessoas deviam estar fazendo. Porque é um jogo mais complexo. Olha só a incoerência de um cenário em que é assim. Sim, temos que nos opor, mas nós não estamos em guerra. Temos que nos opor, mas a gente não está em conflito. É completamente esquizofrênico. Sim. Tá? E desse ponto de vista, tem uma coisa que o Putin está falando que eu sou obrigado a concordar com ele. Pelo menos uma. Ele está dizendo, essas sanções todas são um ato de guerra. Não são um ato de guerra no mundo de hoje? Quer dizer, só porque você não está usando balas contra mim, você fazer isso não é um ato de guerra num mundo supostamente globalizado? Claro que é. Então, agora, se eu fizer um cyber attack, se eu ficar jogando vírus e destruir a tua internet, isso vai ser um ato de guerra? Ou não? O ato de guerra é só quando um soldadinho vai contra outro soldadinho. Sabe o que eu estava lembrando, Snow? De um filme de mais de 20 anos atrás, que era tetricamente profético, apesar de ser uma comédia. Eu não sei o nome em português, mas chamava Wag the Dog. E era um filme com Robert De Niro e o Al Pacino, em que os dois eram... políticos americanos. Eles eram assessores de políticos importantes e tinha uma crise ali, besta de mulher do presidente ou alguma coisa assim, e eles inventavam uma guerra falsa só para distrair a opinião pública. Não é com o Dustin Hoffman? Ah, perdão, é com Dustin Hoffman, me enganei. Não é o Dustin Hoffman e Robert De Niro, não é o Al Pacino. Não é o Pacino. Eu me confundi. Exatamente, é esse filme. E esse filme é uma comédia genial e tetricamente profética. Porque a gente já estava falando de uma época em que nos Estados Unidos eles eram capazes de brincar com uma guerra
Slava. É o rabo que abana Era o lá cachorro. mesmo, eles criavam um falso herói e uma falsa vítima tinha até uma atriz eslava que era colocada lá para simbolizar que era uma camponesa. Que quando saiu esse filme, inclusive, questionaram muito a hipótese das imagens que tinham do homem pousando na Lua serem verdadeiras. Claro, Se era possível claro. criar uma guerra daquela magnitude, né? Então, o que me parece? Tem algumas coisas que são muito prementes. E uma delas precisamos parar de brincar com certas coisas. Né? Mas olha, para a gente não cair aqui no elefante totalmente geopolítico, e que a gente poderia se deliciar aqui, porque no fim não é muito diferente. A gente está sempre analisando comportamentos, né? Pensamentos, padrões. Alma humana só. E tudo mais. E eu trouxe a história do ataque. Do ataque e do sentimento. Você viu como ele realmente sequestrou a conversa, né? Que estava num outro lugar. Nunca mais ele voltaremos. atacou a conversa. Não ataquei, não. Porque eu estava pensando, quando você pensa, e todos nós, em algum momento, assistindo isso tudo, a gente pensa, mas o que eu poderia estar fazendo, né, para mitigar esse sofrimento, né, que está acontecendo lá e, em última instância, o meu sofrimento de estar assistindo o que está acontecendo lá, ou a minha impotência de alguma forma modificar o curso dessa história e tal. E eu penso se a primeira coisa que a gente não faz é justamente olhar para dentro e ver quem é o Putin que ainda está aqui dentro. Então, quem é esse paranoico? Quem é esse? Quem é esse? Essa necessidade de ataque? Quais são os pensamentos putinianos que eu estou vivendo? Genial. Isso porque se eu tiver de alguma forma claro. transformando essa consciência, eu vou estar transformando o mundo. Isso, e é de um lugar que Sem é querer ainda... ser o clichê, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não. Que não é um clichê, que é uma verdade. Isso, o que me chamou foi muito isso. Você Lógico. pegou o clichê pelo contrário, Mas é muito melhor. Mas então a pergunta é justamente aí o embaixo disso, que é assim, tá sentindo medo? Onde? Como? Porque na base de tudo isso, no berço de todo Putin dentro de nós, tem um ser com medo, tem um ser que está, de alguma maneira, acuado e que está olhando para uma realidade muito complexa, que está se desenrolando de uma forma totalmente imprevisível e violenta e não está se reconhecendo numa zona de conforto no futuro. E ele está acuado e ele sente que ele precisa, de alguma maneira, reagir e o medo dele vai crescendo. E aí, o que ele faz com esse medo? Essa é a base. Então, como está o teu medo ultimamente? Está baixo, está alto? E qual é a Ucrânia que você vai deixar de invadir essa semana? Ou se a ferramenta principal que você está usando para não estar na zona de conforto é a paranoia. Eu pensando aqui nessas ferramentas simples, né? E eu estava pensando como tem algumas coisas que são ao mesmo tempo simples e muito eficientes quando você cai nessa dinâmica toda que a gente está assistindo desse quadro, que são os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, né? Interessante. Eu pensei nisso porque, pensa bem, dentro dessa história inteira, vamos lá. Agora acaba com os elefantes. Por quê? Se a gente tiver que ser impecável na fala, acaba esse podcast hoje. 2 anos. Cabelo. Por favor, desculpe. Agora fala. Dom Miguel Ruiz e os Vamos 4. lá. É genial. Seria o caso de chamar uma das porta-vozes disso hoje, que é a Daniela Gonçalves, inclusive uma ouvinte do nosso querido Elefantes, mas que falaria Um disso beijo, muito melhor. Daniela. Um beijo, Daniela. Que falaria muito melhor do que eu, mas eu pensei nisso. A paranoia é você realmente assumir o que o outro está pensando, né? A impecabilidade da palavra é comunicação, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, viu? E ainda mais quando você tem a barreira da linguagem, da língua, né? E o que é você fazer o seu melhor nessa história inteira, se não você começar por você, né?
O que faz mais sentido hoje? Você contribuir para a Cruz Vermelha Internacional que está mandando alguma coisa para a Ucrânia ou observar todos esses aspectos que a gente está olhando e que a gente está projetando e que continuam existindo dentro da gente? Então, é por isso que só existe uma coisa coerente a fazer. É olhar para toda essa realidade aqui, agora, de um modo novo se apresenta e poder reconhecer que não é realmente um modo novo. É o mesmo desafio de sempre. A ameaça do caos, é o medo e é a agressividade nos desafiando a olhar para todo esse mistério, acolhê-lo e conseguir ter uma consciência amorosa em relação a esse grande jogo e esse grande mistério que é a condição humana. O desafio é o mesmo. O desafio é você pegar essa energia toda e ir para um lugar mais elevado, da maneira como você puder. E é uma maneira sempre criativa. A gente não pode usar nenhuma fórmula pronta, nenhuma fórmula fixa. Mas eu queria soltar um Kabem aqui bem profundo, mas eu fiquei pensando numa coisa... Eu acho que Kabem talvez não seja mais exatamente. a nossa talvez forma a gente tenha que tomar um pouco de acabar os episódios. Eu estava pensando que faz 2 anos que a gente começou o podcast porque tinha começado uma pandemia. Uhum. E agora, em teoria, alguns governos já estão declarando o fim da pandemia. Uhum. E a gente está com um outro desafio à altura começando. Então, isso é muito interessante. Os agora, roteiristas são muito bons. mas eu vou dizer o seguinte, Mas você sabe que vou dizer o essa é a seguinte. pergunta que eu ia fazer. Ah, é? Qual é a magnitude do evento externo que vai precisar continuar acontecendo para você realmente fazer essa visita interna? Porque eles vão continuar acontecendo. Claro. E o caos ele não está lá. Né? O caos não está na tela, não está na Rússia. Ele tá... Eu acho que não faz... Assim, quando você pensa isso do ponto de vista da consciência individual, tem uma resposta. Quando você pensa isso em termos da consciência coletiva, a resposta é um pouco diferente. Do ponto de vista da consciência individual, eu acho, sinceramente, que não faz a menor diferença. É assim, às vezes, uma guerra é um grande fator para você. Às vezes, você ficar velho é um grande fator. Às vezes, uma doença é um grande fator. Às vezes, um divórcio é um grande fator, uma perda. Ou seja, aquilo que sacode as nossas bases como indivíduos e nos obriga a ir para esse lugar, que é o lugar que a gente sempre lembra aqui nos Elefantes, que é você fora do equilíbrio, recuperando o equilíbrio. O equilíbrio é alguma coisa que você só encontra porque você perdeu. Isso, aliás, é a base daquilo que foi traduzido errado como mindfulness. O Smriti é você recuperar a consciência no momento porque você perdeu. E não é que você nunca... Então, não é que você não é a fica falsa no ideia de que momento. você nunca vai perder. Você está o tempo todo perdendo e você só sabe que você perdeu porque você está tentando recuperar. Então, o processo de ser humano é a tentativa constante de recuperar algum estado que nós sentimos que a nossa natureza mais íntima, na semente, evoca. E que no primeiro dos mitos virou o Gênesis, ou no Gilgamesh virou um estado prévio, ou seja, o paraíso que nós sempre projetamos nada mais é do que essa memória atávica de um estado que a gente sabe que é possível atingir, mas a gente só atinge por um instante para depois perder de novo. E, portanto, a gente está constantemente buscando encontrar isso, e isso é o lugar da condição humana. Agora, isso na esfera individual. Na esfera coletiva, nós temos um outro processo. E aí, essa daí é uma conversa também para mais de metro. Por quê? Talvez a gente possa abrir um novo capítulo de potenciais divergências fecundas, interessantes e divertidas entre mim e o Go, dado que a história do livre-arbítrio está ficando gasta e a gente está concordando demais. Então, eu conhecendo a mente dele, exatamente como eu conheço, eu posso já lançar para uma nova temporada o desafio que está na pergunta: a humanidade evolui? Sim ou não? No tempo, a humanidade evoluiu ou
de forma alguma. Eu vou fazer uma pergunta para você, vou devolvê-la com uma pergunta. Qual é a métrica para definir evolução? E aí eu te pergunto, esta humanidade, ela está mais amorosa do que ela já esteve em algum outro momento? Você viu? Ele mordeu a isca perfeitamente. E é claro que nós vamos ter que encerrar essa conversa, para variar, no suspense. Sim. Então, ao invés de um kabam, nós fazer fazemos 1, 2, 3 e... Adiós. Ou um hasta la vista. Nossa, na vista dele. Um silêncio. Ou um silêncio que eu atrapalhei. Não, você quase... Let the hummus Né? take over the table. Por quê? This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too closely. By looking too closely. No. Put your arms around somebody else. And don't punish yourself, punish yourself. Truth is like blood underneath your fingernails. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too closely. Looking too closely. And I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close.